tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo de como fazer telhados utilizando as ferramentas do SketchUp, sem utilizar algum plugin externo. Aí, aqui eu tenho a projeção da planta que eu fiz antes, aqui embaixo eu tenho elas com medidas. Eu fiz uma coisa bem simétrica para facilitar o aprendizado. Aí primeiro eu vou, com a ferramenta aqui de distância, fazer a projeção do beiral. Eu estou trabalhando com um beiral de 60 centímetros. Embaixo eu tenho uma medida de 8. E agora eu vou ter a medida de 9 e 20 a partir do beiral de 60 centímetros na cada lateral. Feito isso, eu vou usar a ferramenta da trena para fazer umas linhas de guia na metade dessas medidas, que deu 4,60. Eu estou utilizando a medida em centímetros, que é a medida padrão para arquitetura. Feito isso, eu vou formar um quadrado usando as guias, dando uma distância de 9 e 20. Porque esse telhado, ele vai ser baseado no telhado de 4 águas. Eu tenho que traçar uma linha a 45 graus. Então, fazendo a diagonal de um quadrado, eu vou ter 45 graus, que eu vou estar dividindo o ângulo de 90 em 2. Fiz dos dois lados. Esse é um método. Depois vocês vão ver que tem outro método mais fácil do que ficar traçando esse monte de linha guia. Vou apagar a projeção da planta da casa, para não ter muitas linhas. E com a ferramenta, agora eu vou traçar essas linhas em 45 graus até a metade. Pronto. Feito isso, eu vou excluir essas linhas guias que eu fiz, para dar uma limpeza no desenho. Aperrei aqui, tá em editar, excluir guias, aí já ficou mais limpo. Nesse outro canto, também eu tenho que desenhar uma linha em 45 graus. Para facilitar, como eu já tenho outras linhas guias em 45 graus e é um desenho simétrico, basta eu copiar uma linha para aquele lado, que já vai ficar tudo certo. Esse é um outro método que você pode fazer. Vou juntar as linhas. Aí já tenho a planta do telhado, que é um telhado muito comum de se ver. Vou orbitar o desenho. Como eu tinha calculado antes, a distância é de 4,60 m. Eu vou usar a inclinação de 40%. Aí eu vou ter a altura de 1,84 m, que eu vou arredondar para 1,90 m. Se você usar outra inclinação, vai dar outro valor. Aí, nesses pontos, eu vou traçar uma linha no eixo azul, que é na vertical, de 1,90 m. Feito isso, eu vou ligar as extremidades nesses pontos, como se eu estivesse redesenhando o telhado, só que agora ele vai ganhar o formato 3D, vai sair do plano para o formato 3D. É super tranquilo e fácil. Agora já está pronto. Essas faces que não estão da mesma cor branca, é só orientar as faces ou clicar nela e mandar inverter para ficar tudo branco. Vou colocar uma textura de telhado, só para vocês verem como que fica. Posso editar o tamanho dessa textura, ou se eu importar também uma textura, posso editar o tamanho. Vou criar um grupo para facilitar. Vou mover para a projeção da planta. Como eu tenho um beiral de 60, eu movo no eixo vermelho 60 e no eixo verde eu também vou mover mais 60 para centralizar esse telhado, vendo por baixo como fica. Agora, nessa mesma planta em L, vou fazer outro tipo de telhado que é mais fácil. Coloquei vista do alto. Primeiro, tracei a guia até a metade. Eu posso fazer antes ou depois de fazer
traçar essas guias antes ou depois de fazer a equidistância do beiral. Tracei antes, que como tá no centro não vai mudar muito. Vou fazer um beiral também de 60. Vou apagar a projeção da casa. Vou inverter a face. Posso inverter antes ou depois. Aí esse telhado não será de 4 águas, como se fosse um telhado de 4 águas. Vai ser um telhado como se fosse de 2 águas. Traço as linhas. Essa daqui já tá em 45 graus, eu não preciso medir. Aquele, como se fosse fazer um quadrado e traçar a diagonal para ter os 40 graus. Assim é mais fácil. Tem outros métodos de traçar essa linha em 45 graus, mas eu acho mais fácil traçar assim. Como o telhado tem a mesma distância de 4,60, a inclinação já calculei, então a altura vai ser de 1,90 m, que eu arredondei. Vou orbitar o desenho, traço no eixo azul, que é a vertical, nos 3 pontos, 1,90 m. 1,90 m. E nessa outra extremidade, 1,90 m. Agora basta ligar os pontos, como se estivesse redesenhando o telhado, que ele vai ficar pronto. Espero que esse vídeo esteja sendo mais explicativo do que um outro que eu tenho sobre telhado. Ou mais fácil de entender. Tracei a última linha. Agora eu vou inverter as faces. Posso inverter uma a uma ou clicar numa face clara e mandar orientar as faces, que eu acho mais fácil. Agora esse telhado eu vou dar uma espessura nele. Como eu tenho um beiral de 60, eu tenho que recuar 60. Aí o que eu faço? Eu dou uma equidistância de 5 nessa extremidade. Eu estico a linha até embaixo. Dos dois lados. Apago essa que ficou acima. E agora eu empurro e puxo 60 para dentro. Aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Fazer equidistância de 5, esticar a linha, apagar a linha que tá acima da borda e empurrar, puxar 60 para dentro. Pronto, o telhado também agora está pronto. Vou colocar também uma textura para vocês verem. Vou criar um grupo, que eu sempre trabalho com grupos. Mover para a planta. Projeção da planta. Aí eu movo 60 para um lado e 60 para o outro, para ajustar. Pronto. Mais um telhado. Agora eu vou fazer uma planta retangular, que é os telhados de 4 águas ou de 2 águas. A mesma coisa. Vou começar com um telhado de 4 águas. Eu vou usar as guias, depois que fazer o beiral, 60 também. Apagar a projeção da casa. Como é de 4 águas, eu vou fazer umas guias para facilitar no meio do desenho. O dobro para formar um quadrado, para fazer a linha com um ângulo de 45 graus. Mas nesse caso eu só vou traçar uma diagonal, porque como a linha já toca o centro da outra, quando a linha toca na linha que eu dividi ao meio, já vai ser um encontro com a outra linha, então eu não preciso desenhar todas. Feito um lado, é só copiar para o outro, como eu indiquei. Sempre um contrário, para facilitar o desenho. É só copiar. Do lado contrário aí vai dar certinho. Sempre pega da extremidade para outra extremidade. Aí eu ligo as duas linhas centrais.
Ou eu posso fazer naquele sentido, levar a linha de altura que a gente calculou da inclinação, ou fazer nesse sentido. Para esse telhado funciona, que é a linha do meio, quando ela ficar selecionada, você pode selecionar ou só colocar o mouse até selecionar. Quando estiver no eixo azul, eu digito a altura que esse telhado vai ter, que a gente calculou antes. No meu caso, eu estou usando 1,90. Digita, dá Enter, ele já formou. Aí vou inverter as faces, colocar uma textura de telhado, criar um grupo e colocar na projeção da casa, sempre não esquecendo de mover a quantidade do beiral que eu estou utilizando. Pronto, esse telhado de 4 águas tá pronto. Agora vamos fazer um telhado de 2 águas, que é o mais simples de fazer. Vou fazer ele de 2 formas, você não precisa utilizar guias. Você pode copiar, puxar. Não, deixa eu fazer o beiral primeiro. Tô atrapalhando. Ou você copia a linha da extremidade pro centro, ou você usa a ferramenta para do ponto médio ou outro ponto médio. Invertir as faces. Agora eu vou copiar para fazer duas formas de telhado. A primeira forma que faz um telhado mais simples, que vai ficar sem espessura, e a segunda forma vai ser um telhado com espessura. Copiei. Aí, nesse caso, como é 2 águas, basta pegar a ferramenta de mover no eixo azul, selecionar sempre verificação no eixo azul. Agora estava no eixo verde, deformou o desenho. Quando tiver escrito eixo azul, digitar a altura do nosso telhado. No caso, a que eu estou usando aqui desde o início. Vou escolher. Esse aqui eu vou fazer como no outro. A altura na extremidade. Tem um triângulo. Vou fazer uma distância interna de 5. Esticar as linhas nas extremidades. Vou apagar algumas linhas que eu não vou utilizar. Aí o desenho ficou assim. Venho com a ferramenta empurrar, puxar. E vou até o final. Basta escolher uma textura. Criar um grupo. E novamente encaixar na planta. Essas são algumas formas de fazer esse tipo de telhado, mas tem outras. Como naquele segundo que eu fiz de casa em L, que já fica preenchido aquela parte. Aí por último, eu vou fazer o telhado de uma água. Puxei o beiral, é o mais simples de todo. Vou calcular a altura, multipliquei por 2, que é o dobro do que eu estou usando. Digitei, formei um triângulo. Vou puxar. Vou pegar essa linha de cima, ao invés de fazer aqui distância, eu vou copiar ela na face para baixo. E vou empurrar, puxar. Pronto. Basta colocar a textura, criar o grupo e encaixar na projeção da planta. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja mais didático que o primeiro sobre telhados. E até a próxima!